Hoje eu vou fazer um vídeo tutorial diferente do que eu vinha fazendo, né? Quem está acompanhando aí os vídeos viu que eu estou fazendo mais vídeos sobre o Photoshop. Hoje eu vou responder uma pergunta de uma pessoa que me procurou falando sobre o Excel, né? Uma planilha de cálculos aí. Então é uma coisa bem simples. A pergunta foi o seguinte: ela quer uma ajuda sobre como fazer um cálculo de percentual no Excel. Então vamos lá. O Excel é uma planilha de cálculos que faz contas para a gente, né? A gente ensina o Excel a fazer a conta e ele executa isso mais rápido do que a gente. Então daí a gente deduz que primeiro a gente precisa saber fazer o cálculo. Depois disso que a gente vai ensinar o Excel e aí ele vai fazer o cálculo muito mais rápido do que a gente faria, né? Então vamos lá, vamos pegar, dar um exemplo aqui de um cálculo de percentual que a gente poderia fazer. Então vejam só, eu vou pegar aqui, vou simular aqui uma conta, por exemplo. Eu tenho um número e quero calcular, por exemplo, 20% desse número. Como é que eu faço isso, né? Então vejam só, se eu tenho aqui um número, sei lá, 1, 2, 3, 4, 1234. Eu quero calcular o percentual dele, né? Então, a conta que a gente faz é pegar esse número aqui, a gente vai multiplicar ele por 0,2, né? Já que é 20%, é 0,2. E aí eu vou ter um resultado aqui, né? Por que 0,2? Porque eu quero 20%. Então eu pego o número que eu quero calcular o percentual e divido por 100. Então deu 0,2. Isso aqui é 20%. Então vamos lá. Calculando aqui, esse percentual vai dar 246,8. Então isso aqui é 20% de 1234. Se ainda, para implementar um pouquinho a fórmula, eu quisesse, por exemplo, somar o número com o percentual, eu ia ter digamos assim, o total, né? Por exemplo, total. Então eu vou pegar e vou somar, vou pegar esse número que eu achei aqui e vou somar com 1, 2, 3, 4. Isso vai me dar quanto? O número de 1480,8 total. Como é que eu cheguei nesse número? Eu peguei o percentual calculado e somei com o valor inicial que eu tinha. Existe uma outra forma para eu calcular. Digamos que eu já queira calcular o percentual e somar. Eu não quero saber quanto que é o percentual, eu quero o valor total já somado com o percentual. Então eu pegaria o primeiro número e eu multiplico ele por 1,20, né? Porque esse 1 representa o próprio número, 1, 2, 3, 4, e o 20 é o 20%. Então se eu fizer essa multiplicação, eu vou chegar nesse mesmo número aqui. Então é assim que a gente faz a conta do percentual, né? Então vamos lá, vamos pegar e colocar esse percentual aqui lá no Excel para ver como é que faz. Agora que a gente já sabe fazer a conta, né? Já relembramos aqui como é que faz uma conta. Então veja, estou aqui no Excel, eu quero fazer uma conta. Vamos colocar aqui um número qualquer e aqui digamos que eu vou calcular 20%. Vou usar o mesmo exemplo, 20% de um número, né? Então eu coloco aqui o número que eu quiser. 1, 2, 3, 4. E agora nesse local aqui eu vou colocar a fórmula, né? Para colocar essa fórmula, toda fórmula no Excel ela deve começar com o símbolo de igual. Isso que indica para o Excel que aqui vai uma fórmula. Então vamos lá, qual é a fórmula? Eu tenho que pegar o número e multiplicar por 0,2, né? Então eu vou pegar aqui e vou colocar o endereço desse número, né? Eu vou digitar aqui apenas para ficar um efeito didático melhor, tá? Mas na prática a gente vai ali, clica no local, seleciona, vai com o mouse, tem várias maneiras. Eu vou digitar apenas para um efeito didático aqui. Então a célula que contém o número, ela é a A2, e eu vou multiplicá-la por 0,2 ou 0,20, tanto faz.
dou Enter para concluir a fórmula e está ali calculado o percentual, né? Então a partir de agora, qualquer número que eu colocar aqui vai ser calculado automaticamente o percentual. Por exemplo, 77788. Vamos ver quanto é que dá isso? É isso. 77 mil dá 15 mil de percentual. É isso mesmo. Então vamos lá. Agora aquele outro exemplo que eu dei, eu quero somar, eu quero ter um valor total já somado o percentual, né? Então eu vou colocar aqui, como é uma fórmula, sempre começa com igual. O número que eu quero somar é o que está na célula A2, então eu vou colocar aqui A2 mais o B2, não é isso? O valor é o percentual ali, o B2. Então, ok, dou Enter, né? E tá aí o valor já somado. A facilidade do Excel é que essas fórmulas você só faz uma vez, depois é só copiar, né? Então eu vou preencher com alguns números aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Tá aqui, e agora é só copiar essa fórmula para as outras células. Como é que eu copio? Tem muitas maneiras, né? Ctrl C, Ctrl V, ou então você pode vir aqui, ó, clicou na célula, você vai clicar nesse quadradinho aqui, segura e arrasta. Quando eu estou descendo, se eu soltar o mouse, eu vou copiar a fórmula. A mesma coisa do lado de cá. E assim os números já estão calculados aqui. A gente pode padronizar aqui um pouco, padronizar o tamanho, da quantidade de casas decimais, né? É só clicar aqui no aumentar o número de casas decimais, colocar 2 casas, pronto. Tá aí. Bom, e se eu quisesse fazer daquele outro jeito que eu mostrei aqui no exemplo, que seria, se eu quisesse calcular dessa outra maneira aqui, ó, calculando o total logo, somado, né? Então como é que eu faria? Vou apagar isso daqui, isso daqui, total mais 20%. Vamos ver quanto é que vai dar isso daí. Então eu vou pegar aqui, é uma fórmula, sempre começa com igual. O que está na célula A2 é o endereço da célula, né? Vezes 1,2 é o próprio número mais 20%. Ok, tá aí. Vou só copiar agora aqui a fórmula e eu tenho aqui os outros números aí calculados, né? Então tá aí, é assim que se calcula o percentual aí em Excel, né? Uma coisa aparentemente simples, mas que para quem não conhece o Excel não faz a menor ideia de como é que começa isso daí, né? O Excel é assim, você tem que saber fazer a fórmula para informar para ele como que se faz o cálculo, e aí ele faz isso pra gente rapidamente, ok? Então é isso aí, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!